Ora bem, o que temos hoje aqui é um relato, no mínimo, invulgar. Chegou-nos um texto de alguém que se identifica como Indústrias Quimeras e que alega ter feito uma intervenção mística para fechar um portal dimensional que teria sido aberto em pleno Brasil. Sim, é isso mesmo. Vamos lá tentar perceber o que está por detrás desta história fantástica. E olhem, isto começa logo com uma declaração de intenções, sem meias palavras. Isto não é uma opinião qualquer, é um aviso muito direto de que a manipulação esotérica em público não vai ser mais permitida. O tom é sério e, segundo o autor, as consequências também o serão. Então, o que é que levou a esta reação tão forte? A história leva-nos para o meio de um evento gigantesco que, de acordo com as indústrias quimeras, foi muito mais do que aquilo que parecia. Imaginem só, um palco enorme e no centro de tudo, uma figura a quem o autor chama de Rainha dos Excessos. Através do que é descrito como simbolismo oculto e números ritualísticos, ela estaria a criar uma energia tão forte, tão palpável, que era como se estivesse a rasgar o próprio tecido da realidade, ali, à frente de toda a gente. E pronto, é aqui que a coisa se complica. Foi só um espetáculo? Ou havia algo mais a acontecer nos bastidores? Para as indústrias quimeras, a resposta é clara. Não foi mero entretenimento. Foi uma manobra deliberada com um objetivo muito específico. A alegação é de uma audácia tremenda. O espetáculo teria sido, na verdade, uma fachada para uma cerimónia de iniciação em massa. E o objetivo, nada mais, nada menos do que abrir um portal dimensional para criar uma ponte permanente entre o nosso mundo e outras realidades. Ok, então vamos aprofundar um pouco isto. Vamos ver os detalhes deste tal portal, tal como foram descritos pelo autor. E a descrição, devo dizer, é surpreendentemente específica. E é aqui que a coisa fica super específica. Não se fala de uma luz estranha, não. A descrição é minuciosa. Uma cor violeta profunda, uma forma circular, mas distorcida, e uma vibração quase hipnótica. Mas o pormenor mais técnico, e se calhar o mais importante, é mesmo a frequência. Pois esta frequência não é um detalhe ao acaso, é a chave de tudo, segundo o texto. Esta gama de energia é muito poderosa. É o tipo de frequência associada a estados de meditação profunda, a transe, a experiências fora do corpo. Ou seja, a escolha não teria sido acidental, mas sim uma forma de influenciar a consciência de toda a gente que estava ali. Certo, mas qual era o objetivo disto tudo? Por que é que alguém faria uma coisa destas? O texto vai mais fundo e explora a ambição da figura central e das entidades que ela supostamente convocou. O que se diz é que a ambição era desmedida. Não se tratava apenas de fama ou de sucesso. O objetivo era transcender a própria condição humana, tornar-se uma figura de culto, quase uma divindade, com controle sobre o mundo físico e o espiritual. E claro, para chegar a esse nível, o texto alega que ela não estava a agir sozinha. Foram chamadas entidades muito poderosas, com nomes que vêm diretamente da demonologia, como Asmodeus e Belial, mas há uma figura que é apontada como sendo a principal arquiteta por trás do seu poder. Fica bem claro quem mandava aqui. Lilith, a rainha do caos, é identificada como a verdadeira força por trás do ritual. Era ela a fonte que, alegadamente, concedia à antagonista o controle quase absoluto sobre a energia do portal. Mas a história não acaba aqui. Perante esta ameaça, o autor do texto não ficou de braços cruzados. E agora entramos na contraofensiva, o relato de um ritual meticuloso para fechar o que foi chamado de Baphomet's Gate. O plano para fechar o portal é descrito de forma muito metódica, quase como um manual de instruções. Primeiro, visualizar uma luz violeta muito intensa. Depois, um passo que parece perigoso, sincronizar a própria vibração com a do portal. A seguir, enviar um selo de energia para fechar a fenda e, por fim, chamar as forças da natureza para reforçar o trabalho. E atenção, porque é agora que tudo muda. O autor não se limita a tentar fechar a porta. Ele vai mais longe. Confronta as entidades diretamente, afirmando que tem uma autoridade superior e ancestral sobre elas, o que ele chama de comando original. Isto é uma reviravolta completa. Com estas palavras, o autor está basicamente a dizer: o poder que ela tinha sobre estas forças acabou. Está a quebrar o pacto, a minar completamente o controle que ela tinha sobre o portal. E para terminar, para selar a vitória, são usadas invocações, palavras de poder. Uma luz purificadora irrompe e, segundo o texto, restaura a integridade da realidade, desfazendo finalmente a distorção dimensional. Ok, o portal fechou.
Fim da história? Não. E a antagonista, o que lhe aconteceu? O texto descreve as consequências como sendo, bem, diretas e permanentes. A queda é vertiginosa, de sacerdotisa de um culto a mera mortal, como diz o autor. A ligação com as entidades é cortada, a sua aura sobrenatural desaparece. Basicamente, o antes e o depois não podiam ser mais diferentes. E para garantir que não havia volta a dar, há um último passo. Um ato final de contenção. O nome da antagonista é inscrito em quadrados mágicos, o que, simbolicamente, cria uma espécie de prisão energética para neutralizar permanentemente os seus poderes. E esta frase, bem, não podia ser mais clara. É a afirmação de domínio total sobre a situação. O jogo acabou e a antagonista foi completamente subjugada. Para fechar, o texto deixa-nos com esta lista impressionante de nomes e palavras de poder. De tetragramaton a abraxas, são termos de várias tradições esotéricas, quase como quer dizer, isto é o nível de conhecimento com que estamos a lidar. E a história termina assim, com um aviso final, que é tão ou mais misterioso que todo o resto. Uma chamada à introspeção, a sugerir que estas forças invisíveis continuam em jogo. E fica a pergunta no ar: o que é que isto tudo significa? Uma ficção muito bem elaborada? Um relato de uma crença genuína? Ou outra coisa qualquer? A conclusão? Essa fica em aberto.